Fala, nação rubro-negra! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, pessoal. E o Flamengo que enfrenta o Internacional pela Libertadores, jogo difícil. São 3 jogos, um pelo Brasileirão e 2 pela Libertadores. Vai ser o mesmo round ali que demos com o Atlético Mineiro, né? Saímos em vantagem, mas eles ganharam no pênalti. Mas agora não tem essa de pênalti, agora é passar e passar. O foco agora é Brasileirão e Libertadores, beleza? Vamos dar uma olhada aqui, pessoal, no trecho do ESPN Sport Center aqui, rapidão. E vamos ver mais notícias, beleza? Fica até o final do vídeo. Se tá na capa, tá no vídeo. Que às vezes vocês pulam e aí nosso vídeo não tá sendo entregue. Tenta ficar mais um pouquinho no vídeo. Desde já, agradeço bastante a vocês, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. E Rafa Marques com as informações, porque Inter e Flamengo se encaram na Libertadores. Bom dia, dupla. Tudo bem, Mari? Bom dia para o Rafa Marques também, meu companheiro, todos que estão aí, Breler, Donk, enfim, todo mundo que está por aí. O segundo sol chegar é perigoso porque é muito redondo, né? Então pode ser uma indireta também, mas tudo bem, a gente fica atento. Eu tô sentindo falta, Mari, do Bruno Vicari hoje, que foi paisagista, ontem popstar nas suas redes, acho que ele ficou um tanto quanto abalado e não veio participar deste programa. Mas seguimos com você com essa sua empolgação, a gente sabe muito bem por quê, questão popstar, e aqui teremos Flamengo Internacional amanhã no Maracanã, abarrotado, mais de 60 mil pessoas, aquela pressão total. Boas lembranças até para a torcida do Flamengo. Em 2019, quartas de final, venceu o Inter por 2-0 aqui, e empatou em 1-1 no Beira-Rio, avançou para a semifinal depois de 40 anos. Então, uma expectativa muito grande em torno desse jogo. Não vai ter o Arrascaeta, fica aquela questão, quem vai ser o substituto? O Carrascal ainda nem jogou um minuto sequer com um time. Contra o Mirassol ele ficou no banco de reservas e tem sempre as opções de Luiz Araújo e Plata, pode ser um pelo meio, outro pela direita, ou vice-versa. O Plata vem vindo muito bem pelo lado direito, mas aí cabe mais ao Felipe Luiz definir. A gente está aqui no Maracanã, Mari, e é importante salientar que ontem houve uma reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo para apresentar assim, números sobre a nova gestão do Maracanã, sobre essa presidência do Luiz Eduardo Batista, o BAP. O Flamengo destacou que houve uma margem de lucro que aumentou de 37% para 75%, e eles anunciaram umas medidas que deverão ser tomadas em breve, aquela lamentável, vou dizer assim, aquela lamentável rede que tem para visitantes, como no Allianz Parque, na Arena MRV, deve ser implementada no Maracanã, e tirar algumas cadeiras do setor norte também, para aproximar, como foi feito no Monumental do Nunes, e aumenta a capacidade também de torcida. Antes de devolver para o Rafa, tudo isso está sendo feito porque a diretoria não considera que a margem de lucro, se a margem de lucro do Maracanã não for muito positiva, não dá para fazer o estádio. E internamente, o novo estádio no gasômetro, internamente as contas apontam para um custo do estádio de 2,5 a 2,8 bilhões de reais. Então comprometeria demais se o Flamengo não fizer as contas direitinho. É com isso que o Flamengo está trabalhando. Mas chega lá, Rafael Marques, vou passar para você que tem um Internacional nessa batida também, né? Tem um adversário, né, Pedro? Muito bom dia para você, para a Mari Elétrica Spinelli, para o meu confrade Brener Pires, para o Super Donk e para o Conte Esporte conectado com a gente aqui dentro desse Sport Center. O Inter que está treinando nesse momento lá em Porto Alegre, finalizando a sua preparação para o jogo de amanhã contra o Flamengo. A delegação segue aqui para o Rio de Janeiro agora à tarde, e o técnico Roger Machado um pouco mais aliviado depois de colocar um fim àquele incômodo jejum de 4 jogos sem vencer. A vitória sobre o Bragantino devolveu a paz e o fluxo de trabalho. Dizem no futebol que time que está ganhando não se mexe, e o Roger está seguindo parcialmente esta máxima, porque ele vai fazer 2 alterações no sistema defensivo. Naturalmente, o Vitão à disposição volta como titular na zaga, e o mesmo acontece com o Aguirre lá pela lateral direita. O Benítez e o Cleiton Sampaio voltam como opções no banco de reservas. O Inter vem um pouco mais motivado e com alguns jogadores ganhando espaço pelo desempenho técnico em campo, como o Wesley, que agora volta a ser titular mesmo pelo lado esquerdo, o Bruno Tabata pelo lado direito, na função de meio atacante, e o Alan Rodrigues, uruguaio, ganhando aí minutagem, ganhando confiança da comissão técnica e do torcedor, e se mantendo como titular no meio-campo do Inter, apesar do retorno do Eric Ramírez, que deve ficar no banco de reservas. Apenas 2 trocas do Internacional para o jogo de amanhã, e aquela estratégia que a gente já imagina que vai ser desenvolvida, o Inter jogando para poder segurar o resultado. Um empate é ótimo para o Inter aqui, porque a decisão da vaga vai ser lá em Porto Alegre. Certo, Pedro Henrique Della Torre?
Exatamente, Rafael Marques, tudo correto. Vocês não viram um barulho no fundo aqui? Só para avisar, ligaram o sistema de som do Maracanã e tudo mais. Tinha um rapaz desesperado falando para cortar ali, mas devem estar assistindo exatamente o Sport Center nessa hora, quiseram fazer a participação como estão fazendo. Por isso, devolvo para a Popstar também, Mari Spinelli Swift. Um abraço. Eu vou fazer o show do intervalo aí, Pedro. Eles estão testando tudo que eu passei para as oitavas da Libertadores. Então tá tudo certo aí com a equipe de som. Também é um grande entusiasta, um grande bolinha. praticante de futebol de mesa. Queria também comentar esse título do Cruz Maltino. Bom dia, amigo. Eu acho que foi da bolinha. Eu acho que foi isso. Bom dia, Abel, bom dia, Bira, bom dia, Celso, bom dia, Eugênio. Eu tenho quase certeza que foi da bolinha. Se não foi, peço desculpas aos amigos lá do Vasco, ao Igor Monteiro, ao pessoal do futebol de mesa do Vasco. Mas sim, teve mais um título. O Vasco é o único time de futebol aqui do Rio de Janeiro que tem atletas praticantes de todas as modalidades de futebol de mesa. São 9 modalidades reconhecidas pela Confederação Brasileira de Futebol de Mesa. Eu sou atleta de dadinho, que é a modalidade mais popular, que tem mais adeptos. Também aproveitar e mandar um grande abraço para os cachorrinhos que lambem muito bem mundo afora, né, Eugênio Leal? Estão sempre conectados com seus respectivos donos aqui no F360. E também mandar um abração para todos que estão aí acompanhando o nosso programa nesta terça-feira, véspera de um confronto muito bacana. Ninguém me perguntou, mas eu vou dizer, tá? Botafogo, Fluminense, Cruzeiro e Corinthians. Depois vocês me cobram aí se vão ser os classificados para as semifinais da Copa do Brasil. Peraí, fala devagar isso. Peraí. Botafogo passa pelo Vasco. Fluminense, Cruzeiro e Corinthians. Fluminense pelo Bahia, Cruzeiro pelo Galo e Corinthians pelo Furacão. Vou já com o cardápio. Exatamente. Depois vocês me cobrem. Você pode me cobrar depois. E Flamengo? E estou aqui para falar de 2 times que não estão mais na Copa do Brasil, né? Que estão na Conmebol Libertadores em busca da glória eterna. O que foi, Abel? Já que você está tão com palpites certeiros aí, tão confiante nos seus palpites... Certeiros só o tempo vai dizer. Só o tempo vai dizer, é verdade. Você tem palpite para Flamengo e Inter também ou prefere não, porque está aí no Maracanã, vai cobrir o jogo? Não tem nenhum problema. Não há atmosfera que me intimide. Que isso, hein? O esporte até acredita, né? Eu tô no Maracanã, se tivesse o Beira-Rio, talvez seria mais complicado diante do que eu vou dizer agora. Eu acho que no agregado passa o Flamengo. Mas não vai ser fácil, não. Eu acho que é jogo muito bem jogado. Eu acho que o Roger tem um plano para amassar o máximo possível amanhã o jogo de ida, evitar que o Flamengo tenha espaço para jogar, mas lá em Porto Alegre o Flamengo vai se beneficiar da condição que o Inter vai ter, pressionado pelo seu torcedor, de também ter que partir para o jogo, e esses espaços vão surgir. O Inter tem problemas de recomposição, o meio-campo é muito pesado, e no agregado acho que o Flamengo segue para as quartas de final. Apenas acho sem muita convicção. O que eu tenho convicção é que nesta quarta-feira, com transmissão aqui da ESPN, também do Disney Plus, Rogério Vogan, Paulo Calçade, Zinho e grande grandíssimo elenco, nós teremos, isso eu posso assegurar, um Maracanã mais uma vez, com mais de 60 mil torcedores. A venda antecipada registrou 56 mil ingressos adquiridos pelos torcedores de Flamengo e Inter, o que é, mais uma vez, garantia de casa cheia. O Flamengo tendo aí públicos superiores, na média de 64, 65 mil torcedores em todas as competições, e isso acaba sendo potencializado e até mais materializado em jogos decisivos, em jogos de mata-mata. Campo bola, em relação ao Flamengo, existe uma situação envolvendo o Rascaeta, que está suspenso, não joga, e a briga é boa para saber quem vai fazer esse papel de armador no time do Flamengo. É consenso que o Saúl não está indo em condições suficientes do ponto de vista físico para poder pegar a titularidade nesta função. O Carrascal não estreou nesse fim de semana contra o Mirassol, então pode ser um pouco inadequado, né? O Felipe Luiz colocá-lo desde cara. Então o Flamengo vai ter um meio armador, entre aspas, improvisado, alguém flutuando numa segunda linha, ou o Gonçalo Plata ou o Luiz Araújo jogando mais por dentro. Essa é uma dúvida para a composição do time titular. Mas o Jorginho volta, não jogou pelo Campeonato Brasileiro porque estava suspenso. Aquela está na dúvida na lateral esquerda, mas o Alexandro é sempre o favorito a sair jogando. E o Samuel Lino como o dono do setor esquerdo de ataque, já é titular absoluto, contratação mais cara da história do Flamengo, caindo nas graças do torcedor mantido na equipe. Do outro lado, Roger Machado tem o Vitão de volta à zaga, o Aguirre de volta à lateral direita, e devem ser essas únicas mudanças em relação ao time que venceu o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro
Brasileiro e interrompeu uma sequência de 4 jogos sem vitória. E isso significa dizer o seguinte, que o Inter não vai fazer mais mudanças técnicas. O Roger deve manter os jogadores que estão performando bem. O Tabata deve ser mantido como titular pelo lado direito, o Wesley, que melhorou seu rendimento jogando pelo lado esquerdo, o Alan Rodrigues, mais uma vez titular no meio-campo, o uruguaio que, pelo visto, chegou para ficar. Então, as 2 mudanças do Inter seriam apenas no sistema defensivo. A bola rola às 9h30 da noite amanhã para o sensacional clássico brasileiro das oitavas da Conmebol Libertadores. E eu acho, modestamente, que dos 8 confrontos é o mais insinuante, viu, Abel? Ah, eu gostei também. Quer dizer, com insinuante. Assim como o professor Celso Zelt, o Rafa também gosta de usar uns verbetes, um Não, que vocábulo. gosta. O Rafa é um dicionário vivo. Exatamente. Eu quase falei bom dia, quase que eu dei bom dia para esse programa com notórias similitudes cromáticas, mas eu achei melhor não fazer isso. Tá Que vendo? beleza! Dicionário falante. Que Agora, beleza! professor, agora ele acabou. Professor, vamos voltar para o Flamengo e Inter? É melhor. Antes de voltar para o Flamengo e Inter, o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil de Botão foram realizados entre 9 e 10 de agosto no Cis Platina, do Ipiranga. Sim, pertinho da sua casa. Do meu bairro. O Cispla tem um belo time de botão. E o pódio do brasileiro, o Vasco foi vice, com o Abel do Vasco. O campeão foi o Fred Elesbão do Náutico. E pódio da Copa do Brasil, também a mesma coisa, Elesbão e Pepe. E o Vasco foi o campeão brasileiro de clubes na final, bateu os Tigres do Paraná, meu caro Rafa, por 3-0. Uma bolinha, não é isso, Celso? A bola 12 toques. Que Então, é a regra, o nome mais oficial... antiga e que é a mais praticada em São Paulo, inclusive. O nome oficial é Subbuteu, é isso? Não, no Subuteu? Subbuteu. Ah, é subútil. Subútil. Então não é bolinha. Subútil. Não, é um Então que tem que dar uns bolinha. Tem petelequinhos secobol, no jogador. Tem É do subútil, peteleco. tem pastilha, tem um toque, tem bola 12, tem bola 3 toques, tem dadinho retrô. São 9 as categorias, as regras reconhecidas pela Confederação Brasileira de Futebol de Mesa. Tem gente jogando botão e adjacências no Brasil inteiro e em outros países também. Algumas modalidades, inclusive, a bolinha é uma delas, são praticadas em outros países da América do Sul, como Argentina e Chile. O Subútil é italiano, na verdade, né? Tanto é que tem esse nome em italiano e o É Brasil... aquele do jogadorzinho. Isso, que você dá um petelequinho ali e bate na bolinha. Com o dedo. Do Estou bonequinho. esperando o professor falar de Flamengo e Inter. No Subútil, Mas se Vasco. vocês quiserem ficar, a gente fica o dia Não, inteiro falando não. do Boa, Abel. campeonato de Parabéns, botão. Abel. É que- Parabéns. Parabéns. Será Muito que o bem. futebol de Botou ordem mesa na é mais casa, antigo, botou ordem Abel? na casa. É que é uma Flamengo e Inter. paixão, É né? A gente Libertadores. se apaixona. Libertadores. Que nós vamos transmitir amanhã. É isso. Flamengo e Internacional. Na bolinha, Vasco. Na bolona, Flamengo e Inter. Acho que com vantagem do Flamengo, justamente pelo que o Rafa falou. Essa questão dos espaços que o Flamengo vai encontrar. Tem o Arrasca mesmo, porque não tem problema. Você pode botar o Plata ali. Diferente, né? Tem, você pode botar o Luiz Araújo, que está jogando muita bola. E o garoto do É, Colorado? Temos isso. opções. E o garoto do Colorado? Ricardo Matias vai jogar? Vai ser ele? Não Então, sair jogando, precisa ver se vai dar camiseta. Vai, Tá em vai ser grande mantido fase. como comandante no ataque. Pra Como? sua alegria, Gelial, você é um entusiasta do Ricardo Matias. Mas não é bom. O menino tem 5 gols em 4 jogos. Tá ruim, o Rafa? Não, tá ótimo, tá Não ótimo. tem que ser um Muito melhor que os entusiasta? outros que estavam jogando, né? E é menino. Não, ele é um jogador que, Melhor que que ele o Inter... Valência, melhor que uma galera lá. É um jogador que o Inter tá precisando muito já há um bom tempo, né? Um jogador que faça gols, né? O Ener Valencia foi contratado para isso, não tem sido esse cara, né? O Alário não era esse cara, Nunca, gente. o Borré não era esse cara, porque por característica eles são mais segundo atacantes. Então, o Inter se ressente muito disso. O Inter se ressente da falta desse homem gol. O Ricardo Matias está aparecendo muito bem. Agora, o Flamengo é favorito, né? O Flamengo tem jogado mais consistente. O Inter tem tido problemas até de manter a intensidade física, né? Tem oscilado muito nesse aspecto. Até caiu bastante no Brasileiro em determinado momento por causa disso. Então, o Flamengo é favorito. Eu queria, Bia, sobre a questão do ataque do Inter, né? O Rafa falou que eu sou entusiasta do Ricardo Matias, acho um jogador com muito potencial. Segundo o Rafael Prates, o escurinho dos tempos modernos. Eu acho que, às vezes, alguns clubes eles fazem investimentos muito altos em jogadores internacionais, que algumas vezes chegam aqui já fora do auge, e isso, várias vezes, inibe o aparecimento de jovens da base. Mas no caso do Inter, um jovem da base não é um jogador internacional? Essa foi boa, hein? Mas, por exemplo, tem o Ricardo e tem um outro jogador que eu gosto muito no time do Inter, que é o Gustavo Prado. São jogadores que, quando entram, eles costumam
ter bons desempenhos. E eu acho que isso acontece no Inter e acontece em outros clubes também. Eles ficam meio que escanteados, em geral, por jogadores que chegam a peso de ouro, de fora. Isso aí. E que às vezes não estão entregando. Quando o cara chega e tá entregando, tudo bem. Isso. E às vezes não tá entregando. Os atacantes estrangeiros que o Inter contratou não entregaram completamente, assim. Até alguns fazem bons jogos em determinados momentos, mas não são aquela garantia de gol que o Inter tem precisado. Ou teve jogo, assim, até por falta de opção tudo, que o Inter foi recorrer ao Raikkonen. Lembra? O garoto ali da base. Nome da Fórmula 1. O amigo É o seguinte, que tem lampejos. Lampejo. Alguns jogadores que têm lampejos. Jornalista Jorge Nicola, a proposta da Superbet para o patrocínio Master do Flamengo é de 220 milhões de reais por temporada. Gente, se for isso aqui mesmo, na boa, não tem nem o que pensar. É muito dinheiro. Vocês têm noção disso? 220 milhões de reais por temporada. Olha, seria um investimento absurdo da empresa. Mas, repito, é uma informação do Jorge Nicola, eu não tenho confirmação, ninguém no Flamengo fala sobre esse assunto. Eu sei, até a gravação desse vídeo aqui, eu estou gravando esse vídeo segunda-feira à noite, 8 horas da noite, tá? Até a gravação desse vídeo, o Flamengo não comunicou nada à Superbet, à Pixbet, desculpa, porque eu entrei em contato com pessoas para entender se já tinha esse comunicado oficial e até o momento, nada. Galera, falando sobre dinheiro alto, vocês sabiam que a janela atual do Flamengo é a mais agressiva da história do Flamengo no ponto de vista financeiro, ou seja, foi a janela que o Flamengo mais gastou para fazer contratação. Lembrando as contratações, vamos lá, nessa janela. Saul veio sem custo, só negociou o salário e luvas. Emerson Royal, o Flamengo investiu 58,7 milhões de reais para tirar o jogador do Milan. Samuel Lino, o Flamengo investiu 141 milhões de reais para tirar o jogador do Atlético de Madrid. E o Carrascal, 76,8 milhões de reais, totalizando 277 milhões de reais. Vene, tem certeza que essa foi a janela mais cara da história? Segundo o levantamento GE, foi sim. A primeira janela de 2022, 61,7 milhões de reais. Pessoal, o Flamengo aí continua só a trajetória atrás de um goleiro aí, né? E amanhã jogar São Arrascaeta é duro. Muito desfalque. Danilo voltando. Dela Cruz também já treinou, né? Com proteção no joelho. E o Flamengo aí tá atrás de um goleiro aí, né? Tá especulando aí o João Paulo, né? Goleiro do Santos aí, reserva. Que era titular, mas o Brasão tomou seu lugar e não saiu mais, né? É muito bom goleiro, experiente, mas na minha opinião, eu acho um nome inferior ao Flamengo, mesmo para ser reserva do Rossi, né, pessoal? Porque o Rossi, ele é titularíssimo, né? Mas houve aí, né? A galera ficou chateada que o Rossi falhou também em um gol, mas uma falha ou outra a gente dá para relevar, né? Chegou a se especular e falar no Bento, né, do Al Nassr, mas o cara ganha 3,5 milhões por mês. Não tem condições de o Flamengo pagar um salário desse. E o Brasão, né, destaque do Santos, estão no radar do Flamengo. Essa informação foi trazida até pelo próprio Vene Casagrande sobre o Gabriel Brasão, né? Outro que voltou a ser monitorado também é o João Paulo, né? Também do Santos, que é atualmente reserva, né? E já havia sido sondado em 2024, né? A busca por um novo goleiro ocorre enquanto o Flamengo trabalha para confirmar, né, a renovação de Agustín Rossi. O goleiro argentino ainda é primeira opção para o técnico Felipe Luiz, mas com as oscilações recentes no desempenho. Normal, né? Jogando direto, sem descanso, vai ter queda de rendimento. O clube quer garantir, né, estabilidade no gol, essencial. A sequência da temporada que inclui confrontos decisivos, né, contra o Internacional, no Brasileirão Betano e na Libertadores, que é amanhã. João Paulo pode ser uma solução viável, pois oferece experiência e já conhece o futebol brasileiro, né? Que facilita na sua adaptação no rubro-negro, além de ter boa margem de evolução. Enquanto a situação do gol não está atualmente definida, o Flamengo retoma os treinos no CT Ninho do Urubu, né? Se preparando para manter a liderança e buscar títulos importantes na temporada. Minha opinião, cara.
for para ser reserva do Rossi, beleza. Mas na minha visão tinha que trazer outro goleiro do nível do Rossi ali, entendeu? Porque para quando o Rossi se machucar, a gente ter segurança, né? Apesar que o João Paulo é um bom goleiro, mas vamos aguardar aí, né? Até porque para estar sendo especulado no Flamengo, tem que ter currículo bom. E ele no Santos já mostrou ser bom goleiro, mas falhou uma vez ou outra. Eu acho que a vida de goleiro também tem esses aspectos de falhar, mas eu acho que, na minha sincera opinião, eu acho que tinha que ser um goleiro assim. Não estou dizendo que o João Paulo é mau goleiro, né? Acho que tinha que ser um goleiro do nível do Rossi para cima. Todo respeito ao trabalho do João Paulo. Não que ele é bom goleiro, mas eu quero saber a opinião de vocês, né? O que é que vocês acham? Mas vamos aguardar o desfecho aí, né? Dessa situação. Mas eu acho que não faz sentido trazer um goleiro para ser reserva e quando precisar, não ser a altura do Rossi, né? Ser um goleiro melhor, na minha sincera opinião, beleza? Então, pessoal, tamo junto. Até o próximo vídeo. Se cuide. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, comente suas opiniões, acabar seus comentários.